Fala aí, antenado, aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infraantenada. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre roteamento, uma introdução do que é, quais são os principais protocolos de roteamento que a gente utiliza no dia a dia e o que mais você precisa saber. Então, se você curte esse assunto, já se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é que essa aula vai ser um pouco diferente do que a gente normalmente está acostumado. Então eu conto com o seu feedback para poder melhorar, ver se essa didática está legal. Então deixa o seu comentário abaixo aí no término do vídeo. Começando então, como você pode estar vendo aqui na minha tela, eu vou estar utilizando como base esse livro, Protocolos de Roteamento IP. Ele é da ESR, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você baixar gratuitamente esse PDF, tá? Que juntamente com esse link você vai acessar e tem diversos outros livros de diversas áreas de informática, principalmente redes, serviços, tem até de programação, tem lá tudo livro gratuito da ESR, beleza? Dito isso, eu vou mostrar para você algumas anotações que eu fiz aqui antes da gente entrar propriamente dito no livro e quero apresentar para vocês. Então aqui, como você pode estar vendo na minha tela, deixa eu até aumentar mais um pouquinho, a gente vai passar por alguns temas principais. O que é roteamento, tipos de roteamento, roteamento estático, roteamento dinâmico. A gente vai, dentro ainda disso aqui, vamos pular para Autonomous System e protocolo interior-exterior. Vamos ver também as métricas dos protocolos dinâmicos e vamos dar uma passada geral aqui em RIP, OSPF e BGP. Eu vou apenas comentar um pouco, tá? Então, como você pode ver aqui, a gente já tem uma listazinha de comparação. Não vou entrar muito em detalhes nisso, mas vamos aqui então. Vou aumentar nossa telinha aqui para que todos possam ver. E vamos iniciar aqui então o que é roteamento, tá? Roteamento é a transferência de informação da origem até o destino através de uma rede. Isso é exatamente a definição de roteamento. Tá, Wesley, mas eu não sei nem por onde começar. Tranquilo, vocês estão vendo ali exatamente a origem e o destino, certo? Então, pensa assim, a origem é o seu computador e o destino é um servidor na internet. Você quer acessar o Google, por exemplo. Então, o pacote que vai sair do seu computador até o Google, pedindo a informação da página inicial do Google, ele precisa ser roteado até o Google, porque ele não está simplesmente do teu lado aqui, ele está nos Estados Unidos, por exemplo. Ou também pode ter alguns servidores do Google aqui no Brasil. Então, você precisa fazer o quê? Achar uma rota, uma estrada para poder chegar no seu destino. Então, isso é o roteamento. Quando você pega um carro, você sai, por exemplo, eu moro em Florianópolis. Eu preciso sair de Florianópolis e ir até Curitiba. Então, eu sei que eu tenho que pegar aqui a BR e seguir sentido Curitiba. E eu vou passar por diversos pontos, eu posso pegar uma outra estrada. Então, todas essas informações é o que o protocolo de roteamento vai ter que analisar e ele vai te dar. Pode-se fazer uma analogia de um GPS. O GPS, ele, quando você coloca lá, ele te dá a rota certinha, né? Uma trilha até onde você vai. O protocolo de roteamento, ele também faz isso. Ele vai te mostrar, olha, para chegar aqui, você tem que vir até aqui. Daqui você tem que ir até aqui. E por assim vai. Então, aqui a gente tem diversos pontos de roteamento, redundantes ou não, e basicamente um protocolo de roteamento funciona aqui dentro dessa nuvem. E dentro dessa nuvem a gente tem o que? Diversos roteadores, diversos protocolos conversando entre si. Normalmente a gente utiliza BGP, mas se for uma rede privada, por exemplo, dentro de um AS, que a gente vai ver logo a seguir o que é isso, a gente poderia estar utilizando RIP, OSPF. Vai ter alguns haters aí que vão me xingar porque eu estou falando RIP. Mas sim, RIP ainda é muito utilizado hoje em dia. Por mais que não pareça, ainda é utilizado. E eu sei de grandes empresas que trabalham ainda com RIP. Mas a gente deixa isso quieto. Bom, feito
O que é roteamento? Basicamente isso, analogia de GPS. Agora a gente tem aqui uma coisa que é importante. Quais são os tipos de roteamento? A gente tem o roteamento estático e o roteamento dinâmico. Dito isso, qual é a diferença entre os dois? Pensa assim, voltando aqui naquela imagem, a gente tem isso tudo de roteador. Bom, o roteamento estático, a gente chegaria nesse cara aqui e configuraria ele dizendo, olha, você tem que conhecer esse outro roteadorzinho aqui, você tem esse caminho aqui, tá? E para você chegar aqui no destino, você tem que encaminhar para ele o seu pacote e ele vai encaminhar para aquele outro cara ali. Então, se você tiver com 15 roteadores, 16 roteadores nesse meio do caminho, internet se fala-se de milhões de roteadores. Então, você teria que configurar estaticamente em cada informação. Aí digamos que esse roteador aqui simplesmente ele morreu, não funciona mais, a fibra rompeu, qualquer coisa, queimou a fonte. Como é que você vai fazer agora? Você vai ter que vir aqui novamente nesse carinha e reconfigurar ele falando, olha, você não tem mais como você chegar no destino. Você vai ter que devolver para o roteador de trás, que é esse carinha aqui, que ele ainda tem alguma rota para chegar até o destino. Então, isso é o roteamento estático. Qualquer mudança na rede, você tem que refazer toda a configuração em quase todos os dispositivos. Tá, e o dinâmico? Cara, o dinâmico é dinâmico. Assim como você utiliza, por exemplo, o Waze, quando você tem um engarrafamento ou então algum problema à frente, ele faz uma rota alternativa, certo? Então, a mesma analogia da rota alternativa é em tempo real. Ele sabe que aconteceu alguma coisa naquele caminho e ele está te falando, olha, tem esse desvio aqui, você pode utilizar ele. Basicamente isso. O estático não tem isso. O estático você tem que ir lá e modificar. É como se assim, você estivesse na rodovia, simplesmente você viu que está tudo parado à sua frente, aí você vai lá, pega o Waze e calcular nova rota. Aí ele vai procurar um outro caminho para fazer. Você tem que ter essa ação. Entendido isso, aqui eu quero falar um pouquinho sobre quais são as vantagens de você utilizar, por exemplo, o roteamento estático. São algumas vantagens, tá? Não vou mentir, são algumas vantagens até interessantes, dependendo do caso, mas utilize dinâmico. Bom, primeiro ponto que a gente tem, não usa CPU. Não existe overhead, você não precisa ficar trabalhando, gastando o CPU do roteador para processar uma tabela, verificar adjacência, coisas do tipo. É o primeiro ponto e o mais importante. E também você não tem consumo de banda. Por quê? Você não precisa ficar informando ou verificando se o roteador está ativo ou não. Então, super importante também. E segurança, por quê? Quem trabalha em provedor sabe que normalmente tem algum problema de rota. Por quê? Alguém foi lá, configurou e simplesmente começou a vazar rota para onde não deveria vazar. Então, quando você trabalha com roteamento estático, você não vai mexer no roteamento, então é 100% seguro, a não ser que alguém vá lá e apague alguma coisa. Agora, qual é a desvantagem? Isso aqui, ó, é muito importante. Exige maior conhecimento técnico, porque você tem que conhecer toda a sua rede, toda a estrutura e saber os saltos que vão ser dados, os custos, você vai ter que ver cada custo certo, se vale a pena por ali, se vale a pena por aqui, então você tem que realmente conhecer toda a estrutura. Então, por isso que se torna uma desvantagem. E o que a gente já conversou, é inviável em grandes redes, ou seja, quando você tem diversos roteadores, você vai ter que fazer a modificação em todos, e qualquer problema de rota no meio do caminho, algum roteador parou, você precisa fazer tudo isso e modificar em todo mundo. Beleza? Feito isso, agora a gente pode entrar no roteamento dinâmico. Dentro do roteamento dinâmico, quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Configuração mais fácil que a rota estática. Realmente, por que é mais fácil? O roteamento dinâmico é assim, você vai lá, ativa ele e fala quais são as interfaces daquele roteador que você quer divulgar as rotas.
Ou seja, eu tenho duas redes ali, duas interfaces, e eu quero divulgar aquelas duas rotas. Então você assinala, olha, divulgar essa rota e divulgar essa rota. Pronto. Não precisa fazer mais nada, ele já está divulgando que ele conhece aquelas duas redes. Perfeito? Atualização dinâmica, como eu conversei já. Se cair qualquer roteador no meio do caminho, ele mesmo já se acerta, faz a convergência. Claro, tem o tempo de convergência e tudo mais, mas resolve-se o problema. Qual é uma desvantagem? Overhead de CPU do roteador. Por que você tem overhead de CPU? Porque você precisa processar pacotes relativos àquele protocolo de roteamento. Como você acha que o protocolo em si vai saber que aquele outro roteador que está logo à frente caiu, não está funcionando mais? Eles ficam ali trocando mensagem hello, por exemplo, e quando alguém não recebe uma mensagem hello, opa, alguma coisa está errada, deixa eu fazer uma verificação, está errado mesmo, tem que alterar a tabela. Aí aquela CPU vai fazer todo o processamento da nova tabela ali, vai fazer as modificações e encaminhar para a galera que está próximo. Então, você precisa sim trabalhar com a CPU para fazer todos esses cálculos e tudo mais. Além do mais, também aqui a gente tem o que? O uso da largura de banda. Hoje em dia, largura de banda até que não é um problema, mas antigamente a gente tinha roteamento em links de 512 kbps por segundo. Então pensa, 512 já é pouco. Se você precisar ainda, por exemplo, de 30, 40 kbps para ficar enviando hello toda hora, você não vai ter banda, né, amigo? Então fica difícil. Bom, basicamente essas são as vantagens e desvantagens do porquê utilizar roteamento dinâmico do porquê utilizar roteamento estático. Eu quero apresentar para vocês um conceito que é muito importante, que é o que? Autonomous System. Quem trabalha com provedor já sabe o que é Autonomous System. Um grupo de redes e roteadores controlados por uma única autoridade administrativa. O que quer dizer isso? Lembra aqueles roteadores ali que a gente tinha? Então, aqui é como se a gente tivesse uma rede de provedor, tá? E todos esses roteadores fossem de um dono só. Então aqui a gente tem um AS, um Autonomous System. Quem trabalha com BGP já tem mais ou menos uma familiaridade do que é o Autonomous System. Mas é basicamente como se fossem operadoras, data centers diferentes. Cada operadora tem o seu AS e cada área dela em si tem um AS diferente. Por quê? Você vai fazer o roteamento tudo baseado em cima do AS. Porque aqui você tem uma área só, então você tem uma área interna. Área interna, isso quer dizer o quê? Você pode trafegar informações, rotas internas. Então aqui, se eu não fosse um AS só, eu fosse pegar aqui, ó, e cortar no meio. Aqui fosse um AS e aqui esse outro lado um outro AS. Aqui a gente tem um AS, AS1 e AS2, beleza? Então o que acontece? Nesse cara aqui, ó, nesse cara aqui e nesse cara aqui, a gente vai ter uma coisa chamada o quê? Roteamento de borda de AS, basicamente. A gente vê isso muito em BGP, mas só para vocês entenderem o conceito. Aqui dentro de todo a AS1, eu vou ter entre todos esses roteadores uma mesma área e eu vou estar trabalhando com o que? Roteamento interno. Nesses três pontos aqui que eu circulei, a gente tem o que? Áreas externas, ou seja, é uma adjacência entre um AS e outro. Ali eu teria que trabalhar o que? Com um roteamento externo. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro isso, mas eu queria apresentar para você isso. O que é a área interna, o que é uma área externa. Por quê? É muito utilizado isso, principalmente em BGP. Então a gente vai aqui, eu vou mostrar para você. Aqui, ó, um conjunto de roteadores controlados por uma única administração técnica usando um protocolo interior e métricas comuns para rotear pacotes dentro do AS e usando um protocolo exterior para rotear pacotes para outros AS.
como eu mostrei ali naquela figurazinha, aqueles 3 pontos, basicamente, é a adjacência, roteamento entre AS, beleza? Ainda dentro desse quesito de interior e exterior, o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, protocolos que podem ser utilizados em IGP, que é Interior Gateway Protocol, ou seja, protocolos de comunicação interna. E temos também externa. Aqui a gente tem exemplos. Por exemplo, dentro de um mesmo AS, a gente pode trabalhar com RIP. Poderia também ser o SPF, sem problema nenhum. E entre AS diferentes, a gente poderia trabalhar com o EGP, que é obsoleto, é um protocolo antigo, ou o próprio BGP. Bom, dito isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido um pouco mais sobre protocolo de roteamento. Espero te ver também na próxima aula, beleza? Até lá!